Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, Salmo do dia, sempre a nossa meditação diária. Vamos apresentar hoje o Salmo de número 24, versículo de número 3. Salmo de número 24, versículo 3, especificamente, versículo 3, 4 e 5. Esses três versículos, ele traz uma reflexão muito importante, né? Forte para nossas vidas. A palavra de Deus, ela em si é importante. Aqui pergunta quem é digno de entrar no reino dos céus. Quem é digno de entrar no santuário do Rei da Glória. É muito forte esse salmo. Eu quero apresentar alguns versículos e a partir daí trazer uma reflexão com o tema Vivendo em Santificação. A palavra de Deus manda a gente viver em santificação. Não importa. O servo de Deus, o salvo, tem uma vida separada, uma vida de santidade. E busca essa santidade. E a luta é constante, mas busca sempre ter uma vida de santidade diante de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Olha aí, olha a pergunta. Vou repetir, Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Ele responde, aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. E o versículo 7 diz, esta é a geração daqueles que buscam a face, ó Deus de Jacó. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O tema dessa reflexão, baseado nesse versículo lido do Salmo 24, é Vivendo em Santificação. Muito bem. Em Tessalonicenses, a primeira carta, o apóstolo Paulo diz o seguinte, você pode até anotar aí e meditar, sendo esse dia sobre esse tema de hoje, uma vida de santificação, ou vivendo em santificação. E o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Tessalônica, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais de toda a prostituição, da prostituição. Eu vou repetir. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E que nós possamos nos afastar, abster da prostituição. E ainda diz o apóstolo Paulo, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra. Queridos irmãos, essa reflexão ela fala sobre esse tema tão bíblico, tão importante para a nossa vida diária, santificação. Eu acredito que a partir desse tema, dessas reflexões, eu e você estamos sendo desafiados nesta manhã a ter uma vida que agrade a Deus. Você sabe que tem reis em Israel, houve reis que agradavam ao Senhor, outros não. Uns fizeram a vontade de Deus, outros não. Também servos que obedeceram a Deus, outros não. Andar em santidade, queridos irmãos, é uma vida que você não vive mais no pecado, não tem prazer no pecado. Pode até pecar, mas você não tem prazer no pecado. Quando eu digo pode até pecar, porque o homem, por mais firme que ele esteja, é pura vaidade. Se você disser que não tem pecado e não peca, a Bíblia chega a dizer que somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas a gente tem que andar em santidade, errar menos e cada vez buscar um padrão de vida que glorifique a Deus. Não mais viver em pecado, queridos irmãos, significa romper, deixar, não ter prazer mais no pecado. Romanos fala sobre isso, o apóstolo Paulo e Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, capítulo 6, versículo 24. Cristo morreu pelo pecado, a fim de que
nós morrêssemos para o pecado. Romanos capítulo 6, versículo 7. Mortos para o pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Agora rompendo com o pecado e andando agora em novidade de vida. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 4. O pecado não é mais normal na vida do cristão. Pronto. Não é mais normal você ter uma vida de pecado. Você ter uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de busca ao Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vivendo em santificação é andar em santidade e não mais viver no pecado. Mas também uma vida de santificação é andar e viver em santidade e também andar na contramão da história. Deixa eu explicar isso. O servo de Deus que anda em santidade, na verdade, ele anda na contramão da história. O cristão não deve tomar a forma do mundo. Ele dá forma. Ele não deve ser influenciado. Ele deve influenciar. Mas ele também é aquele que nunca se conforma. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar. A iniquidade, o pecado, tudo o que está acontecendo, nós precisamos nos afastar do pecado e andando assim na contramão da vida. Porque a postura do servo de Deus, do salvo, será sempre oposta, contrária à postura e ao comportamento do mundo. Nisto o cristão é diferente, sal da terra, luz do mundo. Porque fulano fez, porque a família fez, porque alguém separou também. Não, nós temos uma conduta diferenciada. O cristão está no mundo, mas não é do mundo. Você consegue entender isso? Quem falou foi Jesus Cristo na oração sacerdotal, lá no capítulo 17 de João, versículo 15. Ele diz que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É como um navio. Está na água, mas a água não pode estar dentro do navio, senão ele afunda, né? Então, nós precisamos, apesar de estar no mundo, não se contaminar com esse mundo. E aí vem um grande desafio, o viver de santidade. Andar em santidade, querido ouvinte, segundo o Salmo 24, é viver uma vida de união permanente com Cristo. Não podemos estar longe de Jesus. Jesus é Deus, Ele é santo, e estar unido com Ele significa o quê? Andar como Ele andou. Atos capítulo 10, 38. Viver como ele viveu. Primeira carta de Pedro 2, 21. Amar como ele amou. Aí o grande desafio, João 15, 13. E servir como ele serviu. Marcos 10, 45. São tudo referências e muitas outras que nós precisamos andar em santidade e viver uma vida compatível ao Evangelho de Jesus Cristo. Certo pensador chegou a dizer assim: eu amo o vosso Cristo, mas não o vosso cristianismo. Cristo não ensinou isso a você. Briga, desavença, falatório, censura, maledicência. Tem pessoas que terrível. Não perde a oportunidade de falar mal do outro. Não perde a oportunidade de criticar, de se precipitar. Às vezes vem costumes alongados. Irmãos, você é uma serva de Deus, então vá orar. Fecha a tua boca. Tem gente tão precipitada, depois está pagando preço. Isso também acontece. Mas nós precisamos estar policiando. Salmo 39 fala sobre isso. Colocarei uma mordaça na minha boca. Só sendo uma mordaça. Porque tem gente que não se controla. Aqui diz que Jesus Cristo nunca pecou. Logo, estar unido com Ele significa ter o caráter dele. Ter a beleza de Cristo. Ser parecido com Ele. Os santos trilham nos caminhos de Jesus Cristo. Os santos são cristocêntricos. Ou seja, Cristo é o centro da sua atenção. E aqui, irmãos, está um grande desafio de ter uma vida de santidade. Vivendo em santificação, falei que andar em santidade não é mais viver no pecado, ok? É não viver mais no pecado. Viver em santidade é andar na contramão da história. Mas eu também falei agora que andar em santidade é ter uma vida com união permanente com Cristo. Paulo chegou a dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E finalmente, andar em santidade é viver na dependência de Deus. Bendito para sempre seja o seu nome. Andar em santidade é viver na dependência da sua misericórdia, da sua graça, da sua ajuda. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Viver na dependência do Espírito Santo. É Ele quem produz o fruto. Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Olhar cada dia para Jesus e lembrar que sua obra na cruz do Calvário, a ressurreição foi plena.
tudo está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Ele morreu e ressuscitou. E nós também com Cristo somos mais do que vencedores. Olhar cada dia para Jesus é lembrar que a sua obra na cruz do Calvário, ela foi de tal forma que nos transformou numa nova criatura. Paulo fala sobre isso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É reconhecer que em Cristo estão todos os nossos recursos, tesouros escondidos. Em nós mesmos nada temos, só a graça na nossa vida. Só em Cristo tudo é possível. As lutas existem, mas a vitória é certa, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quero concluir essa breve reflexão. Uma vida de santidade, uma vida de renovação, só com Jesus Cristo. A santidade, queridos irmãos, significa que somos um povo de propriedade exclusiva, diferente. Nós somos separados, nós somos uma nação santa. Povo escolhido, sacerdócio real. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que o Senhor, nesta manhã de quinta-feira, possa estar santificando cada vez nossas vidas. E nunca esqueça de Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Salmo 24, bela reflexão. Salmo número 24. Que maravilha, é o salmo do dia.